Hi you, my beautiful people! Welcome back to our channel! Vocês estão bem? Tudo tranquilo aí? E hoje bora focar uma coisa que sempre aparece nos comentários, aquela coisa assim, como que eu consigo montar, sei lá, bolar uma frase na minha cabeça em inglês, bolar uma frase em inglês do nada e que eu possa falar com as pessoas e as pessoas entendam, quer dizer, exista uma comunicação. Como é que eu consigo bolar, inventar, montar uma frase em inglês na minha cabeça? Antes de fazer isso, eu vou te pedir para você fazer uma coisa agora, beleza? Ó, vou te pedir, vou contar 3, 2, 1, você faz. Eu quero que você crie uma frase em português. Cria aí uma frase em português. 3, 2, 1, vai. Falou? Criou a frase? Beleza. Mantenha essa frase na sua cabeça que a gente vai voltar nela. Várias vezes na minha experiência como professor, eu encontrei aí alunos e alunas que aí tentaram ou trocaram um papo com um gringo. Encontraram um gringo lá na rua um dia e tentaram trocar um papo. E aí tem vários tipos de reações. Tem pessoas que, cara, eu tentei falar com ele, eu tinha uma frase decorada, 2, mas empacou depois de 3 segundos, não foi. Outros falaram, até que eu desenvolvi um pouco, deu para conversar com o cara assim, uns 30 segundos, uns 40 segundos, depois começou a faltar vocabulário. Teve outros, não, até que foi legal. Tinha um gringo lá na minha cidade, comecei a bater papo, cara, gente boa. Aí fomos bater papo, foi um bom tempo batendo papo. E outros que, tipo, já um pessoal que tinha mais experiência com o inglês, mais tempo de envolvimento com o inglês, começou a trocar papo com um gringo lá e foi embora e desenvolveu um bom tempo de papo lá com vários assuntos. Teve vários tipos de reações dependendo de quanta experiência cada um tinha no inglês. Seja como for, todos eles estavam diante de um gringo e o gringo estava esperando ouvir alguma coisa para poder ter uma comunicação, para rolar um papo. E aí nessa vontade, nessa ânsia de falar, de trocar um papo, de ter uma comunicação com o gringo, pode acontecer várias coisas. Primeiro, você pode simplesmente travar, não sai nada, mas isso aqui pode ter efeito emocional, você ficou nervoso, você ficou nervosa, o cara tá olhando para mim, tem muito aquela coisa de auto-julgamento, eu vou falar uma coisa, vai estar errado, o cara vai por dentro, ele pode até não falar por fora, mas por dentro ele vai tirar sarro da minha cara, que inglês ridículo. Pode ser que nada disso aconteça, mas você fica com aquele medo emocional, o cara não vou falar, aí você trava, você não consegue falar nada. Outra situação pode ser que comece até se rolar um papo com um cara, mas depois de uns 20 segundos, 30 segundos, falte vocabulário. Eu não tenho mais vocabulário para poder responder a pergunta ou papo que estava rolando com o gringo, porque está me faltando vocabulário. E também pode acontecer a situação de você estar começando a desenvolver o papo ali com o gringo e a coisa vai deslanchando 1 minuto, 2 minutos, falando sobre várias coisas, não só trivialidades, mas como você já tem mais conhecimento, mais envolvimento com o inglês, você tem mais vocabulário. E é natural, tu vai conversar mais porque o cara vai te puxar mais perguntas, que vai te puxar mais vocabulário. Mas como é que eu faço para a coisa rolar? Para sair frases da minha mente, da minha boca automaticamente, para realmente fluir uma conversa, ter uma fluência, um papo ali com o cara? Já vou te falar isso, mas antes de falar isso, ó, até o final aqui da aula, eu preparei uma atividade para você começar a dominar essa coisa de criar frases, de estudar padrões, que vai te ajudar. No final você vai ver. No começo da aula aqui, eu pedi para você falar uma frase portuguesa. Qualquer coisa que viesse na sua cabeça e que você falasse isso em voz alta. Você fez isso? Qual foi a sua frase? Eu pedi para você criar uma frase. Agora, nesse processo que você criou, você falou uma frase em português, vou te fazer algumas perguntas. Você parou para pensar na sequência correta das palavras para a frase sair correta? Você parou para lembrar ou checar se as regras gramaticais estavam todas sendo respeitadas na frase que você acabou de fazer em português? Você primeiro parou para checar se a soletração de cada palavra estava certinha, se o substantivo, se o adjetivo estava no lugar certinho antes de falar a frase? Você parou antes para pensar se a sua pronúncia ia sair certinho para a pessoa te entender? Eu acho, posso estar errado, mas eu acho que você não pensou em nada disso quando você falou sua frase. Você não pensou em gramática, você não pensou em sequência, em soletração, se a gramática estava tudo certinha, substantivo, adjetivo, tudo aqui, se a pronúncia estava tudo certinha. Simplesmente você falou a frase, você botou para fora, simplesmente você falou uma frase em português, na hora, automático. E quem te ouviu entendeu na hora. Então, analisando todo esse processo, quanto tempo você gastou para bolar essa frase em português? Meio segundo? 1 segundo? 1 segundo e meio? Saiu simplesmente automático. Pensou, pum, falou.
a pessoa entendeu, houve comunicação. Show! Então, o que a gente aprende com esse simples exercício de bolar uma frase em português, que é a sua língua nativa, e botar para fora? Naturalidade. E o que você fez para isso ser natural? Você está praticando português, a sua língua nativa, há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 70 anos. Você vem praticando a sua língua nativa há décadas, há muitos anos. E é óbvio que você vai ficar especialista em produzir sons em português, em produzir frases em português, porque está naturalizado dentro de você. É pensar, pum, e falar. Aliás, nem pensar, pum, é só falar. É automatizado, está completamente naturalizado dentro de você. Beleza, saquei isso. Mas a pergunta agora fica, será que eu consigo fazer essa mesma naturalidade em outro idioma? Qualquer idioma? Não dá para eu voltar a ser um bebê lá de 1 mês, 2 meses, 3 meses no berço lá, só ouvindo, só input, só ouvindo português entrar aqui, ou inglês, ou qualquer língua, entrar aqui no meu ouvido e eu incorporando e aprendendo e absorvendo isso. Agora eu tenho 1 ano de idade e agora eu estou só falando e conversando com as pessoas. Eu não tenho mais essa idade para voltar, condições de voltar esse tempo e poder aprender como eu aprendi uma criança. Agora eu já sou adulto, eu tenho boleto para pagar. Na minha opinião, a primeira coisa que tem que ficar claro, muito consciente a gente aprender um novo idioma, é que eu preciso de muito envolvimento com essa língua. Vou repetir de novo, como em toda aula, sem envolvimento não vai rolar. Então, na minha opinião, a primeira coisa que eu tenho que ter consciência é que eu tenho que ter muito envolvimento com um novo idioma que eu estou estudando. No nosso caso aqui é o inglês, mas eu tenho que ter esse envolvimento. Quanto que eu escuto, quanto que eu leio, quanto que eu escrevo, quanto que eu exponho meus ouvidos, meus olhos ao inglês, tudo isso conta demais. Eu não vou conseguir naturalizar uma língua nova ouvindo uma vez só, lendo uma vez só, está expondo a escrever uma vez só, está expondo a falar, a ouvir os gringos uma vez só. Como que eu vou conseguir naturalizar o idioma dentro de mim, criar frases, bolar frases, simplesmente falar naturalizado, automático dentro de mim? Eu vou responder isso com um exemplo que aconteceu comigo. Eu lembro que quando eu ouvia uma expressão que as pessoas sempre falavam quando chegava em algum lugar, quando alguém chegava em algum lugar e falava assim, ó, how is it going? Mas eles não falavam assim. A pronúncia era how's it going? How's it going? Que significa o quê? É uma moda informal de falar, e aí, como vai? Como tá? How's it going? A primeira vez que eu ouvi isso, eu entendi? Óbvio que não. Eu nunca tinha ouvido essa expressão antes. E ali não tinha nada escrito, era só um som. O cara falou, how's it going? Eu não entendi. Segundo lugar, eram nativos falando do jeito dele, na velocidade deles, naquele inglês tudo grudado, conectado deles, do jeitão deles. Terceiro, tinha um contexto, tinha uma situação. Era sempre como você estava chegando em algum lugar para falar com alguém. How's it going? Então tinha um contexto que ajudava a entender por que aquela expressão estava sendo usada naquela situação. Quarto lugar, eu ainda não tinha visto essa frase escrita em lugar nenhum. Para mim continuava sendo só um som, mas que eu já estava começando a usar e entender por causa do contexto. Mas para mim ainda era só um som. Quinto, só depois que eu entendi a frase, já estava usando dentro do contexto tudo certinho, entendendo e usando, só depois que eu um dia fui ver essa frase escrita. How is it going? Só aí eu fui sacar que tinham 4 palavras e que how's it going escrevia desse jeito. Só fui ver isso depois que eu já estava usando a expressão. Em sexto lugar, eu só fui escrever essa frase um tempo depois e foi quando eu fui escrever que eu fui descobrir que how is, eles ainda faziam a contração. How's it going? Aí ó, how's it going? Só depois que eu já dominava, já usava, entendi a expressão, é que eu fui ver escrito e só depois que eu fui escrever. Esse foi um exemplo de expressão, de aprendizado dessa expressão que aconteceu comigo. Não necessariamente tem que ser nessa mesma sequência, mas o exemplo dessa expressão comigo aconteceu dessa forma. Mas volto a dizer, não tem que ser necessariamente nessa sequência. E o que eu aprendi com esse processo todo? Que as frases têm padrões. Eu chamo de padrão, tem gente que gosta de chamar de outra forma. O que são esses chamados padrões? São frases, são pedaços de frases que são super repetitivos e que são usados em milhões, em várias situações do inglês. E porque eles são super repetitivos, por isso que é chamado de padrões. Podem ser 2 palavras, 3 palavras, 4 palavras, são expressões, são pedaços, chunks
que vêm dentro de frases. Esses padrões acontecem e são super repetitivos. Olha um exemplo de um aqui. Você tem dinheiro? Você tem grana? Você tem tempo? Você tem paciência? Você tem filhos? Percebe aí que eu só mudei o substantivo aí, ó, no final das frases. A parte do início da frase, você tem, continuou igualzinho, a mesma. Então, esse chamado padrão, você tem, permaneceu o mesmo. Eu só mudei o final. Quer dizer que eu posso fazer milhares de frases, centenas de frases com esse padrão em português? Sim, posso fazer milhares, centenas de frases com esse padrão em português, só mudando o final. Mas o padrão, você tem, esse que é o padrão, ele continua em várias frases. Você vai montar várias frases com esse padrão, as pessoas vão entender e vai ter sim comunicação. E note que no dia a dia, esse padrão aqui, você tem, vai sofrer mudança, alteração na pronúncia, no jeito de falar. Normalmente não se fala, ei, você tem dinheiro, a gente fala, você tem. Você tem virou, você tem. Você tem dinheiro, você tem grana, você tem paciência, você tem filhos. E é também um padrão completamente entendível na pronúncia. Você pode falar assim e as pessoas nativas em português vão te entender. Agora bora ver esse mesmo padrão em inglês. Só escuta aí, ó. Do you have money? Vou falar de novo, só escuta. Do you have money? Eu sei que esse é um padrão bem água com açúcar, completamente, acho que todo mundo já entendeu, mas escuta aí de novo, só o som. Do you have money? Agora bora introduzir mais uma palavrinha. Do you have any money? Repete aí. Hey, do you have any money? Vai. Do you have any money? Do you have any money? Do you have any money? Olha a frase aí, ó. Do you have any money? É uma pergunta. Mas olha o padrão, olha a primeira parte. Do you have? Esse é o padrão. Isso é que importa pra gente. Do you have? Eu posso falar. Do you have money? Do you have time? Do you have kids? Do you have a car? Várias situações. Eu posso criar várias frases com esse mesmo padrão. Escuta isso aí. Do you have time? Sure. Do you have a car? Do you have a minute? Do you have a napkin? Do you have a girlfriend? Olha aí, em todas as frases que são frases, inclusive, muito úteis em inglês, em qualquer idioma, o padrão permaneceu. Do you have? Do you have? A pronúncia disso não é aqui na aula de hoje, isso é para outra aula. Mas percebe o padrão, do you have? Esse do you have, esse padrão permaneceu em todas as frases. Da mesma forma que em português, você tem, também permaneceu em todas as frases. Seja então em português, seja então em inglês, os padrões, ou em qualquer idioma, os padrões são super importantes. É fundamental praticar os padrões. Os padrões é que vão me dar a habilidade, a facilidade para poder criar várias frases com segurança. Olha o padrão em português, você tem. Olha o padrão em inglês, do you have, completamente úteis nos dois idiomas. E note que as palavras que vieram depois do padrão, a gente chama de vocabulário, a gente chama de palavras soltas para completar o padrão que me interessa. Então, uma das formas para você manjar, para você saber como montar frases na sua cabeça, como usar essas frases em inglês que você monta de maneira inteligível, que façam a comunicação, são os padrões. E existem vários padrões. Então, a minha sugestão é que você foque nos padrões. E tem várias aulas aqui, ó, falando de padrões aqui, ó, no canal. Pode assistir essas aulas que tem padrões diferentes. Padrões, quando você domina padrões, você já sabe o que você quer dizer. E o que vem de términos são palavras soltas, são vocabulário que você vai aprender e jogar onde? Onde tem cola. Onde que tem cola? É o padrão que é a cola. Então, quanto mais padrões você dominar todo dia estudando, repetindo, principalmente revisando, porque, como eu sempre falo, tudo que você revisa, seu cérebro valoriza. Muito importante fazer as revisões, os padrões vão entrando, vão incorporando, e aí vem aquela palavrinha maravilhosa, você vai naturalizar isso dentro de você. Não é decoreba, nada a ver com isso, é naturalização, que você consegue com a revisão. Agora um detalhe, você domina os padrões em português, por quê? Porque você tem usado os padrões em português
há vários anos. Com o inglês você vai fazer a mesma coisa, você vai dominando cada vez mais e a partir de usando cada dia mais, você também vai incorporar tudo isso. Isso vale para qualquer idioma. E para facilitar essa manha de entender os padrões, pegar os padrões, colocar na nossa memória a longo prazo, passar por sangue e realmente usar, eu preparei um treinamento aqui no final da aula que você vai fazer em vários, não um dia só, em vários dias para você ir pegando a manha de manjar daquele padrão. Que padrão que vai ser? Daqui a pouco eu falo, mas antes de acabar, eu já quero, não posso deixar de convidar você para você vir fazer parte aqui do nosso canal. Muitas das pessoas que estão assistindo, às vezes não se inscrevem. Se inscreve aí no canal, ajuda a gente a desenvolver ainda mais essas dicas, que mais pessoas possam ter acesso a isso. Como é que você faz isso? Também dê o like. O like é o que o algoritmo do YouTube precisa para espalhar isso mais, mostrar que isso aqui é relevante. E sempre deixe comentário. Põe um comentário, que dúvida que você tem, que coisa que você gostaria de ver aqui. Põe um comentário aí com respeito aos padrões, como é que eu faço para facilitar pegar esses padrões. E agora, vamos para a nossa atividade. Agora sim, essa atividade, esse treinamento agora no final é o seguinte, você vai pegar um padrão muito moleza. Quando você quer falar, ei, o que você está fazendo? What are you doing? Então, essa frase, what are you doing? O padrão nessa frase, o chunk, o padrão dessa frase é what are you? What are you? Esse é o padrão. O resto depois é o enchimento, as palavras soltas, o que você quer dizer. Mas what are you é o padrão. Mas como os nativos juntam tudo, como é que eles vão pronunciar? Como é que você vai ouvir isso aí? What are you? Repete. What are you? What are you? Então essa frase, o que você está fazendo, você vai ouvir. What are you doing? Repete aí. Hey, what are you doing? What are you doing? Então o som que você vai ouvir é what are you doing? Então você agora vai ficar com o treinamento. Você vai ouvir cada padrão, cada frase 2 vezes sem legenda, só o som. Depois você vai ouvir de novo o mesmo padrão por 2 vezes com legenda em inglês. E a terceira vez vai ouvir de novo 2 vezes com legenda em inglês, a tradução e depois você tem a pronúncia em inglês. Então você vai ouvir cada uma dessas frases, cada frase, 6 vezes, cada padrão por 6 vezes. É um treinamento. Lembre que aqui você não está simplesmente vendo um trecho de filme e ouvindo, você está treinando. Lembra disso, você está treinando. E eu sugiro você fazer esse treinamento vários dias, por vários dias, até você pegar essa manha e passar isso para o seu sangue. E isso com vários padrões. O mesmo, você pode usar essa mesma estratégia, essa mesma técnica, para vários padrões, beleza? Fica então aí com o treinamento, faz o treinamento por vários dias. Deixa o like para nós, se inscreve e deixa um comentário. See you, bye bye. What are you doing? 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 What are you playing? 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 What are you thinking? 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 What are you waiting? 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 What are you studying? 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 What are you studying?
What are you studying?